Oficialmente gravando a nossa aula de hoje no dia 24 de novembro de 2020 com os alunos do 8º ano A, na reta final das nossas aulas online. Daqui uns dias já tem as notas, as provas do 4º bimestre e aí estamos encerrando o nosso ano com muitos desafios desse ano. O ensino religioso vem justamente para ajudar vocês durante todo esse percurso. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas profundas sobre a Bíblia, sobre o domínio próprio, sobre a sabedoria, sobre o livro de Salomão, sobre a vida de Moisés, a vida de Davi. Quantos debates nós tivemos aqui, né, no começo. Falamos sobre a importância do engajamento também, tivemos aulas sobre o quão é importante o aluno se envolver, e isso vai determinar o teu futuro também, como você se envolve em outras áreas da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com o seu futuro casamento, na sua futura empresa que você vai abrir. Você como médico, veterinário, policial ou militar também vai ter muitas regras na sua vida na qual você vai ter que obedecer, e isso vai determinar se você será uma pessoa próspera e bem-sucedida. Você nunca vai ver, por mais leve que seja a carreira de um artista, né, que normalmente o artista, você vê ele ganhando lá num show 300 mil, 400 mil, mas você vai ver a trajetória dele, às vezes ele demora 10, 20 anos, eles ficam 12 horas ensaiando, ele fica ali ganhando, às vezes, R$ 100 por noite num barzinho, e aí até ele chegar num ponto que ele quer, demora. E a nossa vida também é assim. A quantidade de dedicação que nós colocamos em algo vai determinar o nosso futuro. E no ensino religioso, qual é a melhor forma de determinarmos o nosso comportamento? Através das decisões que nós tomamos e das coisas que nós decidimos não fazer. Porque o mundo nos pressiona a realizar várias coisas que ele quer. Ele determina o tom de pele que nós temos que ter, a quantidade de quilos que nós temos que pesar, como que deve ser o nosso formato de corpo, como que deve ser o nosso linguajar, o que nós temos que tomar, beber. Eles vão determinando, e você, sem perceber, você vai sendo ensinado e influenciado por questões mundiais, né? E cada país também tem a sua cultura, e eles vão colocando você dentro de uma cultura que eles também não sabem que estão envolvidos. Muitas das pessoas se envolvem, né? Igual eu tenho vários amigos, e para eles o grande sabor da vida deles é chegar no fim da tarde e colocar uma foto de uma Heineken, uma cerveja que eles consideram caras, e que quanto mais eles tomarem daquela cerveja, mais bonita eles vão se tornar, mais legais e mais ricos e mais dinâmicos. Então, vão colocando foto de cerveja nos grupos, e para eles aquilo é o máximo, né? Porque aquilo determina o quanto eles são importantes na sociedade. E aí outras vezes vão falar de futebol, né? Que também não dá um retorno nenhum para eles, mas emocionalmente, quanto mais eles entenderem dos jogos, dos times, mais eles zoarem os amigos, mais eles vão poder ser aceitos, né? Então, a vida é muito complexa. A gente sempre toma muitas decisões, e no decorrer da vida de vocês, vocês vão tomar muitas decisões, e todas as decisões nascem aqui dentro dessa caixinha aqui chamada cabeça, que lá dentro tem um cérebro pensante que representa a semelhança com Deus, né? Nós temos a imagem em forma corpórea, né, parecida com Deus, mas vamos dizer que a semelhança nossa com Deus é a nossa capacidade de criar, de pensar, de determinar o que nós vamos produzir. Nós estamos falando aqui através de uma tela. E essa tela tem áudio e tem imagem. Alguém teve essa grande ideia e colocou isso no pensamento, depois no papel, depois na prática. Então, o ser humano, ele se assemelha muito a Deus na criação das coisas, né? Quando você entra numa cabine de avião, você vê a complexidade de botões que tem ali, e você fica pensando
como que alguém teve a ideia de fazer um avião que voa com tanto de velocidade e carrega tantas pessoas e que tem tantos botões e que eles sabem a temperatura que está lá fora, se vai fazer frio, se vai chover, em que velocidade que ele está, em que altura que ele está. Ele detecta objetos que vão se aproximando, pássaros, ele consegue pilotar automaticamente. Então, quando você vê a complexidade de uma aeronave, né? Eu sou muito curioso, então eu gosto de saber das coisas, eu gosto de pesquisar. E um dia eu vi uma aeronave sem a carenagem, vamos dizer. Se você vê a quantidade de fios, eles dizem que uma aeronave, o quanto de fio que tem enrolado ali, dá para praticamente cobrir uma cidade de tanto fio que tem ali. E são vários e vários meses eles instalando essa fiação, esses sensores, em tudo a nave tem sensor, né? Os bancos, como que estão instalados, as TVs, a quantidade de bateria para manter ali. Então, quando você percebe que o ser humano é capaz de criar coisas grandiosas, você percebe que ele tem uma semelhança com Deus, né? De criar um aparelho que é capaz de falar com outra pessoa, que envia dados e imagens à distância, sem tocar em fios e nada. Simplesmente a radiação, pelo Wi-Fi, né? E todas as complexidades das ondas sonoras, no caso do rádio. Então, é muito legal. Você está aqui nesse mundo, estudando, grande parte dele você vai gastar estudando, né? Vai ali passar um bom tempo da tua vida estudando para você ter a complexidade do que é o mundo. Então, você tem que aprender a ler, escrever, matemática, conhecer a história do seu país, da sua cidade, do seu estado. Você tem que conhecer a geografia, como que funciona, os números, os cálculos e todas as outras matérias que envolvem, né? Filosofar, pensar de forma muito mais ampla e também o ensino religioso que vem determinar o teu comportamento, porque você é um ser religioso por natureza. Você foi criado para glorificar Deus, acreditar no sobrenatural, às vezes temer o sobrenatural, né? No caso dos espíritos, as pessoas têm medo das coisas que elas não dominam, né? No caso, a gente tem pesadelo, a gente sente tristeza, depressão, angústia, saudade, a gente sente inferioridade, coisas que vêm dentro de nós e nós não sabemos lidar com isso, né? Com a rejeição, quando alguém diz não para você, ou fala uma palavra que te fere e aquilo você não consegue esquecer mais. Então, a nossa vida é realmente complexa. Legal? Agora o professor vai abrir aqui. A gente vai encerrar esse último slide aqui para a gente entrar na parte da mente de Cristo. Então, nós vamos encerrar com o domínio próprio, né? Com essa frase, que está lá em Provérbios 16, 32. Quem tem paciência é melhor do que um guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32. O mundo foi sempre determinado por grandes guerras, né? E o livro de Provérbios, aqui no capítulo 16, versículo 32, ele está nos dizendo que uma pessoa que tem o domínio da sua vida, das suas ações, dos seus pensamentos, o domínio próprio, ele é melhor que aquele que conquista uma cidade. Ele está falando aqui num nível dentro da realidade daquele povo naquela época que guerreava, e para eles o grande marco da vida deles, né, o auge, era conquistar uma cidade. Né? Imagina você conquistar uma cidade, você tem que derrotar todos os guerreiros daquela cidade, todo o exército, todos os soldados, e aí aquela cidade está sobre o seu domínio. Você pega os bens, eles adquirem tudo que está ali, o gado, o ouro, os mercados. Então, era um grande trunfo de qualquer ser naquela época guerreiro, era dominar a cidade. E aí o livro de Provérbios fala, isso aí não é o grande marco, não é o auge da tua vida. O auge da tua vida, o posto máximo,
pódio número 1 da tua vida vai ser quando você conseguir dominar você mesmo, ter o domínio próprio das suas ações, seus pensamentos e das suas reações. Próximo. É mais virtuoso, então, professor, dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade pela força física, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Então, você já nasce guerreando sobre as suas vontades, né? Isso significa que você vai ter vontade de fumar, de beber, de ir para a festa, de xingar, de gritar, de desobedecer aos seus pais, de não querer estudar, de não querer fazer uma prova, um curso, ou aprender algo complexo que vai gerar energia mental de você, você aprender uns passos da dança ou de uma arte marcial, ou aprender inglês, computação, curso de espanhol e vários outros cursos que a gente tem que fazer no decorrer da nossa vida, né? Para a gente dominar as fases da nossa vida. Então, tudo isso vai gerar muita energia em nós. Como que a gente vai dominar isso? Como que a gente vai escolher entre dormir e estudar? Ou entre jogar um jogo várias horas e ficar ali vidrado no Netflix? Ou a gente fazer um trabalho para a nossa mãe ou para o nosso pai, né? Ajudar na nossa casa ou ajudar na renda da nossa casa. Seu pai numa empresa, lavar o carro dele ou repor o estoque, no caso de alguém que tenha pais aí com empresas. Há uma luta entre a carne e o espírito. Digo, porém, andai no espírito, jamais satisfareis as concupiscências. Aqui fala sobre os nossos desejos mais profundos, aqueles que chega a fazer o nosso corpo vibrar, né? Normalmente está relacionado à sexualidade. É quando você fica com tanta vontade de fazer algo que seu corpo chega a tremer, a aquecer, a vibrar, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, em Gálatas, escrito por Paulo, né, ele está dizendo que o nosso espírito e a nossa carne são opostos, e são duas pessoas que guerreiam mesmo, literalmente, ali com espadas e escudos. Um guerreando com o outro para que você não faça aquilo que você quer fazer. Aquele desejo que é errôneo e errado, que vai te prejudicar. E aí, como que você, através do Espírito, vence a carne? Essa vontade de gritar com alguém, né? Quantas vezes você teve vontade de dar um soco em alguém? A vontade de dar um soco, todo mundo tem. Mas aquele que controla o seu soco é o que vai determinar se ele vai ser expulso de uma escola, se ele vai receber um castigo de um pai ou de uma mãe, ou se ele vai perder amizades, que você, no momento que você soca alguém, esse colega nunca mais vai esquecer de você e ele vai se distanciar de você. Então, vai trazer um prejuízo emocional para a tua vida. Próximo. Na passagem de 1 Coríntios 7:9, a palavra domínio próprio, que é egreteia, no caso aqui do grego, é usada em relação ao controle do impulso sexual, que é um dos mais difíceis de se controlar, né? Mas em 1 Coríntios 9:25 refere-se a toda a forma de autocontrole e autodisciplina que o atleta precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas para obter a vitória. Então, não está relacionado somente a esse domínio sexual, né, que é o impulso que todos nós temos em querer fazer algo sexualmente antes do tempo, antes de casar, e toda essa vibração que o nosso corpo tem em querer, e o mundo vai te impulsionar isso o tempo todo, né? Através das novelas, dos filmes. Então, essa é uma grande conquista na vida de vocês. Vocês dominar essa área da vida de vocês. Mas em 1 Coríntios, refere-se a toda forma de autocontrole e autodisciplina. Você vai ver que
a palavra bem-sucedido, né, que é o sucesso, o pódio número 1, todo ser humano que chegou a ser bem-sucedido, ou seja, famoso pelas suas habilidades e pelas suas conquistas, e por ser o número 1, o número 2 e o número 3 também, né, que são grandes vitórias, ele tem o autocontrole e a autodisciplina. Então, ele vai treinar 8 horas por dia, ele vai acordar cedo, ele vai dormir cedo, ele vai se alimentar bem, ele não vai usar droga, não vai ser um alcoólatra, não vai, de forma alguma, ter contato com bebida alcoólica, né? Então, os jogadores também, de certa forma, eles são... a vida deles é de privações, mas privações que para nós são difíceis, mas que para eles são conquistas. Isso torna o corpo dele número 1, né? Você vê um atleta, o corpo dele é perfeito, ele corre bem, ele nada bem, ele tem todos os músculos bem trabalhados, a mente dele é muito mais veloz e ele consegue ter uma vida altamente saudável, né? Ele sobe montanha, desce montanha, nada, rema, ele faz uma caminhada tranquilo, ele consegue dormir cedo e acordar cedo também. Então, raramente ele tem preguiça. Tudo que você chama uma pessoa que é atleta, ele, vamos pedalar, vamos acordar cedo, vamos maratonar, vamos. Então, quanto mais saudável você está fisicamente, mais você topa tudo. E no caso da nossa mente, né, no caso da religião, quanto mais saudável você estiver mentalmente, se você não xinga, não fala palavrão, se é obediente aos seus pais, se você é um bom aluno, isso vai fazer de você uma pessoa que tem autodisciplina também em outras partes da tua vida e tem autocontrole. O cristão, então, precisa de uma completa autodisciplina, de um total autocontrole, mas isso só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Ah, professor, então aqui está o grande segredo. Todo mundo tem vontade de ser uma pessoa disciplinada e uma pessoa que tem controle sobre as suas ações. É a melhor parte da nossa vida, né? Controlar nossas ações. Mas quem faz esse autocontrole potencializar na nossa vida e acontecer, a Bíblia chama do Espírito Santo, que é o próprio Deus manifestado no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Ele quem vai entrar na tua mente, né? Conforme você vai aprendendo os princípios bíblicos e as referências espirituais, você vai entendendo o valor da vida, né? Como que você sabe que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos? Alguém nos ensinou isso em algum momento. Se não, se ninguém nunca falasse essa frase, o ser humano não estava nem aí. Eu cuido de mim e você que se lasca, você que se ferra. Seria assim. A gente não teria uma referência de amor. Não teria uma referência de cuidado, de empatia com o outro. E quanto mais eu me preocupo com o outro, mais eu me preocupo comigo mesmo. Quando eu reconheço o valor do outro, eu reconheço o meu valor também. E eu sei que eu ajudando alguém, eu vou estar ajudando a mim mesmo. Porque eu também, todos nós, em todos os momentos da nossa vida, precisamos de ajuda. Até as pessoas mais ricas e milionárias do planeta, se elas não tiverem quem os ajude, elas estão ferradas. Por exemplo, se um milionário, todas as empregadas domésticas dele resolverem falar, olha, nós nunca mais vamos trabalhar para você. E elas fizerem uma grande passeata, né? E fizerem um sindicato das empregadas domésticas ao não trabalho aos milionários. Como que eles vão lavar a louça? Como que eles vão cozinhar? Como que eles vão passar? Então, o milionário, ele tem um monte de pessoas que o servem. Tem o jardineiro, tem o cara que dirige o carro para ele, o cara que pilota o avião, o cara que abastece. Inconscientemente, todos nós estamos interligados. O mecânico do avião dele, ele tem que ser uma pessoa confiável, né? Imagina um parafuso que ele não aperta bem ali. Então, ele depende do mecânico, do carro dele. Então, qualquer nível da saúde que você tiver, você vai continuar dependendo das pessoas. Vai continuar
recebendo favor de pessoas em todos os níveis. E para encerrar essa parte, vivenciando os aspectos práticos da santificação, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Muito legal, né? Então, a Bíblia quer que você vivencie todos esse fruto que é dado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus que quer que você tenha um domínio sobre a sua vida, seja manso com as pessoas, fiéis nos seus relacionamentos, bondoso, que o bem faça parte da sua vida em todos os momentos, que você tenha um ânimo longo, né? Uma pessoa super motivada e feliz, que você durma bem, tenha paz e não trete, não brigue com ninguém, que viva toda a alegria que esse mundo proporciona, que é maior do que a felicidade, e experimente o amor de Deus, o amor dos seus pais, dos seus familiares, dos seus professores, dos seus amigos. Teor do caso: o discípulo diante do perigo das obras da carne e do fruto do Espírito, a vitória do discípulo através da crucificação. Então, Deus ele envia Jesus para ser uma referência de guerreiro, de que é capaz, que nós somos capazes de vencer todos os desejos da nossa carne. Os Gálatas precisavam entender que a vida cristã inclui um conflito entre a carne e o Espírito, e que um caminho para vencer é viver o fruto do Espírito e crucificar essa carne. Então, vai ser uma tarefa fácil, professor? Claro que não. No decorrer da tua vida, quanto mais coisas você negar, né, de quanto mais coisas você se afastar, mais guerreiro você se torna, mais feliz e mais determinante na tua vida. Legal? Assim a gente encerra essa parte das obras do Espírito, como que ela modifica a nossa mente. E agora a gente vai entrar na mente de Cristo. Professor, então, quando eu tenho uma religião e tenho Jesus como a minha referência, eu começo a pensar como ele. A mente dele entra na minha mente e eu consigo ser uma pessoa calma, feliz, tranquila, que tem paz, mansidão, longanimidade, benignidade e domínio próprio. Isso determina a minha felicidade, porque eu não vou ser preso, não vou ser morto de forma cruel, porque eu não vou usar droga e ficar devendo um traficante, eu não vou trair a minha esposa a ponto dela querer tirar a minha vida, ou eu trair alguém e essa pessoa que é o marido da pessoa que eu estou ficando vai tirar a minha vida através de um tiro, como você vê muitas vezes, de uma facada. Eu não vou tomar um soco a ponto de morrer, né? Não vou criar uma situação na minha vida em que eu possa causar uma confusão. Eu não vou ser um mendigo, porque eu vou ser um bom estudioso, eu vou ter o meu salário, vou ter a minha profissão. E não só o conhecimento, mas eu vou fazer bons amigos durante a minha vida, professor, para que quando eu termine a minha faculdade, eu tenha referências de pessoas que vão me indicar aos melhores trabalhos. Quantas pessoas não perceberam isso no decorrer da sua vida? Eu conheço pessoas que têm 3 faculdades e estão desempregadas, porque elas acharam que era a faculdade que ia abrir o serviço para elas, e não é. Quem vai dar o trabalho para você não é a sua faculdade. A sua faculdade, ela é uma grande chave que você abre portas. Mas se as pessoas não te indicarem as portas que cabem àquela chave, você vai continuar sem trabalho. Professor, o que significa? Significa que é a minha capacidade de fazer grandes amigos, né? Sempre vocês vão ouvir assim, o fulano foi indicado por um serviço. Você vai dar o seu currículo lá, a pessoa vai colocar na gaveta e tchau. Mas se eu chego lá, ou uma pessoa bem conhecida, falando, não, eu conheço aquele rapaz, aqui está o currículo dele, meu amigo, eu quero que você o contrate por isso, por isso, por isso. Eu vou falar direto com o dono, direto com o gerente. Então, o teu trabalho ele vai ter um caminho muito mais curto. Então, eu percebi isso muito novo, de que
não só na faculdade ou na minha escola, desde que você está estudando, você não está só estudando, você já está fazendo a sua carreira. A forma que você trata a diretora, a coordenadora, como você se envolve com os professores, como vocês participam da aula, se vocês são frequentes, como que são as notas de vocês, os amigos que vocês fazem lá no colégio, a forma que você trata cada um deles, se você vai deixar saudade quando as aulas terminarem, né? Ou vocês mudarem de escola, ou terminarem os estudos. Será que seus amigos terão saudade de você? Será que eles lembrarão de você como uma pessoa disciplinada, estudiosa, prudente, legal, de fazer boas amizades? E aí, quando eles chegarem no topo, eles vão lembrar de você. E são eles que vão projetar você, é eles que vão empurrar você a um nível de conquista. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, tudo que Jesus fez aqui nessa terra, ele quis que nós seguíssemos o exemplo dele em determinação, fé, fidelidade, honra a Deus e buscado a Deus de forma plena. A mente de Cristo, então, é o que nós vamos aprender nestas próximas aulas. Espero que vocês tenham aberto a mente de vocês para entender que vocês são dominados pela mente. E quanto mais de Jesus vocês tiverem na vida de vocês, mais religiosos vocês forem na questão pura, né? Não só da religião, mas isso vai determinar o futuro, o comportamento, a felicidade de vocês. Olha o Natan. Pensei numa frase top aqui. Homens tentando compreender Deus. São como formigas tentando compreender meus livros de história. Vai ficar top. A gente passa a vida inteira tentando compreender a Deus, mas Deus ele se revela para nós todos os dias, através da Bíblia, que já está lá toda a revelação. E ele vai demonstrando como a gente deve ser feliz nessa terra com o pouco tempo que a gente tem de vida. Alguns vão viver, tem pessoas que não vão ter nem a oportunidade de nascer, outros vão viver 1 ano, outros 2, outros 10, outros 20, e raramente, excessivamente, e bem dificilmente alguém vai chegar até os 90 anos, e aqueles privilegiados aos 100. Então, a nossa vida aqui é passageira e Deus quer que nós sejamos pessoas que sejam altamente felizes. E tudo que Ele faz é para que a gente viva essa felicidade. Legal, alunos do 8º ano A? Espero vocês na próxima aula. Essa semana já estarão disponíveis as notas. Vocês vão saber, né? Todas as notas. E vai ser muito legal. E partindo para o final do ano, férias, e espero que todos completem as suas notas e sejam bons alunos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe. Amém.